Pai, a Bíblia dele aqui não caiu. Aumentar a capa, abertura. Espera aí, deixa eu arrumar a Bíblia dele aqui. Olá, meus queridos, estamos novamente aqui com o programa Códigos da Bíblia, né? Agora, toda quarta-feira, vamos ter essas aulas ao vivo, gratuitas. Então, se inscreva no canal, venha fazer parte conosco aqui desse programa Códigos da Bíblia. Como de sempre, né? A gente sempre tem um convidado e hoje a gente está com um varão valoroso aqui, né? O Daniel, o irmão Daniel, muito obrigado pela tua presença, querido. Você presente aí. Amém. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, né? Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Daniel, sou obreiro do Ministério Redenção, né? E para mim é uma grande honra, a oportunidade de estar com o nosso pastor aqui, podendo, né, aprender cada dia mais um pouquinho da Bíblia, né? Ok. Ok, obrigado. Então a gente vai estar dando início, né? Nessa aula aqui. A gente pôs a aula como Abel e Caim, né? Os segredos, mas a gente tem que terminar um pouquinho do capítulo 3, a queda do homem, que eu falei da última aula, né? Das árvores ali. A gente precisa dar uma continuidade para entender aqui o tabernáculo no contexto de Abel e Caim, né? Antes pelo homem, ok? Então a gente vai estar dando início aqui na leitura da Bíblia e desvendando esse segredo. Tá aí posicionado, Daniel? Posicionado. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz aí para nós. Gênesis 3, versículo 7. Só um minuto aí. Essa Bíblia aqui. Daí eu leio a minha aqui até você adequar aí. Gênesis. Essa Bíblia aqui tá. Pode ler. Deixa que eu vou ler aqui então. Ok? Vamos lá. Gênesis 3, versículo 7 diz assim: ó, abriram-se então os olhos de ambos. Os olhos de quem? Os olhos de Adão e os olhos de Eva, ok? E perceberam que estavam nus. Aí cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui tem um grande segredo quando a gente vai falar que eles perceberam que estavam nus. E ali, esse nu ali, está falando nu no lugar santíssimo. E todo mundo acha que é o corpo, né? Não, mas ali está falando da alma. E é facinho a gente provar isso, mas eu vou deixar para provar mais no final. Mas eu vou fazer um desenho aqui para a gente poder estar entendendo isso, tá, Danilo? Tá bom. Veja só aqui a configuração. Então aqui seria todo Éden. O Éden é como se fosse a terra. E Deus plantou um jardim no Éden. Então vou desenhar aqui porque é um formato do tabernáculo, ok? Aí aqui seria o lugar santíssimo. Porque o Éden, o jardim no Éden, esse jardim é um lugar santíssimo. Então o que a gente tem aqui agora é o lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo, ele colocou a árvore da vida aqui, ó, no meio, ok? Essa é a árvore da vida. Um monte de árvore aqui boa para se comer.
Tem um monte de árvore aqui. Agradáveis aos olhos, ok? Tem um monte de árvore. E aqui estava o homem e a mulher. Então, eles estavam no lugar santíssimo. Quando eles perceberam, e o corpo aqui deles não era o corpo nosso, natural, um corpo caído. Era um corpo de luz, ok? Então, o que acontece? Quando eles desobedecem e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viram que eles estavam nus. E essa nudez, eles não poderiam apresentar diante de Deus com essa nudez. E essa nudez está falando da sua alma. E depois eu vou estar provando o que é a sua alma. E o que eles fazem? Eles pegam e se escondem atrás das árvores. Vou pôr ele aqui assim, ó. Adão aqui, vou pôr a Eva aqui assim. Então, eles se esconderam atrás das árvores. Ok? Por quê? Porque Deus ia vir agora passear no jardim. Ok? Esse é o contexto que tem. Então, a nudez ali está falando da nudez da alma. Mais para frente eu vou voltar nesse tópico da nudez da alma para a gente ter um entendimento. Ainda eles não têm o corpo deles natural. Aí a gente vai dar continuidade no versículo 8. Você achou aí já? Versículo 8. Isso. Pode ler? Pode. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as aves do jardim. Ok, então eles esconderam por entre as árvores do jardim, porque aqui Deus é o jardim dele, é o lugar santíssimo, é a presença dele. Então, na presença dele, esse lugar aqui é dele, ele se apresenta. A hora que ele foi caçar o homem para se conectar, porque Deus se conecta no espírito, agora tinha algo que não tinha como conectar Deus com o homem. E o que estava fazendo essa interferência do homem se conectar com Deus? A sua alma. Porque agora os olhos da sua alma se abriram. Porque quando a gente leu na aula anterior, a gente viu isso. Eles viram o fruto. Então eles comeram do fruto porque viram. Depois que eles comeram, os olhos de ambos se abriram. Qual os olhos que abriram? Os olhos da alma. Ok? Aí, como os olhos da alma abriram e eles perceberam que essa alma estava nu, estava o quê? Sem vestimenta, sem um corpo, aí eles tinham que esconder. Aí esconderam por entre as árvores. Ok? Aí a gente dá continuidade. Que aí eles vão sair, fugir da presença do Senhor. Porque antes eles eram um com o Senhor. E agora não tem como mais. Lê o 9 aí para nós. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ok. Onde estás? Porque agora eu não me conecto com você no Espírito. Eu não sou um com você no Espírito. Onde tu estás? Agora, quem que tem que falar com ele não é mais o Espírito, e sim a sua alma. Então, a conexão agora do homem é através da alma. Só que a alma dele está nu, não tem nada para apresentar diante de Deus. Porque agora o Espírito está conectado na alma e essa alma precisa de se voltar, entender o Senhor, buscar o Senhor para conectar novamente seu Espírito. Ok? E aí a gente continua lendo aí. Pode ir lá. Versículo 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aonde a gente tem medo? Na alma. Porque o que o nosso corpo produz é um reflexo da nossa alma. Então a nossa alma tem medo. E aí na alma dele, ele sabia que ele estava nu. Então ele foi esconder. E aí teve um grande perigo aqui, que foi esconder por entre as árvores, e ali estava a árvore da vida. E ele não poderia tomar do fruto da árvore da vida. E ele estava ali. Porque se tomasse do fruto da árvore da vida, ele seria um eterno pecador. E esse é o cuidado que Deus teve com ele e com Eva ali. Continua lendo aí, você vai ver isso. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nus?
Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Pois é, há o pecado, desobediência na alma. A alma começa a ter identidade e nessa identidade sabe que desobedeceu e na nossa identidade, na nossa alma a gente sabe se a gente está obedecendo ou desobedecendo o Senhor. Ok? Sempre vai estar tratando agora da alma. Pode continuar. Então disse ao homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Pode continuar. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ok. Então, para você ver, agora a serpente ela é amaldiçoada, tanto entre os animais, né, domésticos quanto os selvagens. Ok? E agora ela dá uma sentença para essa serpente falando do que ela vai comer. Ela vai comer do pó da terra, todos os dias da tua vida. Aí eu te falo, nós somos feitos de quê? Pó da terra? Do pó da terra. E o que ela quer? O pó da terra. Porque esse pó da terra está diferente do pó da terra. Está produzindo uma vida pelo que está dentro, que somos um vaso. Ok? Então o que ela está querendo? Destruir esse vaso. Porque a consequência disso é roubar a alma e destruir a comunhão com o Espírito. Por isso que a gente fala assim, ó, o inimigo veio matar, roubar e destruir. O que ele vem matar? O seu corpo. O que ele vem roubar? A sua alma, a sua identidade. E o que ele vem destruir? A sua comunhão com o Pai. Corpo, alma e Espírito. Isso é a trama dele. Então, quando ele faz esse ciclo, é completo. Por isso Jesus falou assim, ó, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você buscar as coisas do mundo no seu corpo e você perder a sua alma? Não adianta nada. Ok? Ok. Aí, para continuar aí. Porém, inimizade, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok. Então, o que ele está falando aqui? Ele começou a dar essa sentença dentro do jardim. Ok? Então, agora ele deu a sentença para a serpente, falou do pó da terra, né? Caindo do pó da terra. Isso aqui tem as interdimensões, mas não vou entrar nisso. Ok? Baixou o nível, serpente, pó da terra. E aí começou a dar a sentença tanto para o homem quanto para a mulher. Ok? No caso da mulher, ela vai falar agora mesmo qual que é a sentença dela e qual que é a do homem. Porque ele começou a sentença no nível da serpente primeiro. E no nível da serpente é o que você acabou de falar ali. Ó, maldita é a... Né? Como é que foi? Peraí. Maldita... tô falando aqui. Entre os animais selvagens, né? Animais selvagens. Todos os dias, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então ele está falando para a mulher, que na mulher ela tem um descendente, o qual vai esmagar a cabeça, a gente vai ler isso aqui. E a serpente também vai ter um. Que é o que é o anticristo. Anticristo. Que é igualzinho o Cristo, mas ele é o anticristo. Né? Então aí já está falando algo no tempo determinado. Jesus, e depois falando do Apocalipse. Por quê? Porque a profecia aqui está falando de todo o cumprimento dos tempos. Ok? Entre a tua descendência, a mulher, né? A descendência da mulher, e a descendência que vai vir para que ele possa vir para governar, entre aspas, né? Satanás vai entrar no corpo do anticristo para ele, né? E todo mundo acha que ele é forte demais, né? Mas quando o Senhor Jesus vir, a palavra fala que ele vai, com um sopro, ele vai derrubá-lo. Então, todo o poderio dele vale por nada, porque cai por terra. Então, está colocando isso, né? Que a inimizade que vai ter. Então, não vou entrar
nesse ponto, a gente vai só continuar aí. Pode continuar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ok, pode continuar? Depois a gente entra. E Adão disse: visto que atendesses à voz de tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida. Ok, pode continuar. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ok. Então, quando o Senhor veio aqui, né? Vou pôr assim, luz, ó. Luz, o Senhor veio aqui dar a sentença, ele deu toda a sentença aqui, mas no nível da terra. Ok? Mas toda a sentença foi dada aqui. Então ele falou do pó da terra comerás, está falando da multiplicação da dor, né? Da mulher, está falando do homem, que ele ia suar, tudo. Então foi dada toda a sentença aqui. Mas ele teve que tirar todos daqui. Porque isso aqui está falando do céu. O lugar santíssimo está falando do céu. Ok? Então ele deu essa sentença aqui. E agora ele tem que liberar o céu. Liberar o lugar santíssimo. E agora ele começa a tirar tudo daqui. Como, né, Satanás foi o primeiro que deu a sentença, né? Já é algo caído. É claro que tem um cumprimento de tempos aqui. Não vou entrar nisso agora. Então ele cai primeiro. Falou da mulher, multiplicará as dores. E aí a gente vai falar, né? O próximo versículo vai falar desse outro nível. Vou fazer aqui, nessa cor aqui, ó. Ok? Que ele vai falar o que ele fez. Vamos lá, vamos continuar. E deu ao homem, né? No versículo 20. E deu ao homem o nome... E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ok. Então a mulher está aqui, ó. E nela está toda a semente da humanidade. Ela é a primeira, né? Ela é a primeira, mas nela, no ventre dela, tá, porque a mulher já nasce com todos os óvulos. Todas as mulheres nascem com todos os óvulos. Então o óvulo que estava dentro dela já ia nascer com os óvulos que estavam dentro dela e todas as mulheres, porque a descendência de toda a humanidade vem pela mulher, não pelo homem. Ok? Então, ele dá essa descendência, a sentença para a mulher, falando desse termo da humanidade em si. Ok? Vamos continuar aí só para a gente poder pegar esse aspecto aqui. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ok. Se ele está tirando esse daqui, e ele está falando de um corpo caído, ok? Porque esse corpo não pode estar aqui, porque não entra corpo mortal no céu. Então ele está tirando eles daqui e dando um corpo para eles aqui, ok? Quando ele faz isso, a gente vê que Deus fez o quê? Vestimentas. Fez vestimenta para eles. Então deu o quê? Um corpo para eles. Se ele deu um corpo, ele fez um sacrifício. Jesus foi um sacrifício antes da fundação do mundo. Ok? Não é isso que a palavra nos fala? Então, se tinha que cobrir eles, então já foi feito um sacrifício aqui no altar. Então tinha um altar aqui, e Deus fez o sacrifício aqui. Nesse sacrifício foi para cobrir Adão e Eva. Ok? Automaticamente, quando já faz o sacrifício aqui, o altar não precisa aqui mais, o altar passa para cá. Ok? Só para a gente entrar no contexto. Se aqui eu estou falando que aqui é o lugar santíssimo, santíssimo lugar, aqui é o lugar santo. Que isso aqui é tabernáculo. Aí o que o Senhor fez? Vai falar agora. Vai lá. No 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Peraí. Se ele tornou como um de nós, ele está falando que ele já fez a vestimenta, então ele está falando de quem? De Jesus. Porque um de nós está falando do Jesus, aquele que ia vir, e tinha o quê? O Espírito Santo. E ele tinha um corpo.
Porque Deus tinha um corpo. Se tornou de novo. E aí colocou, porque era comum de nós, ele já fez o sacrifício. Mas na mulher, ele já tinha posto a semente dele para ele nascer lá na frente. Porque foi a palavra que deu para a mulher. Na tua descendência terá um descendente. Nascerá um que pisará. Isso. Então, na mulher aqui, já estava o óvulo do qual ia vir Jesus. Para matar a serpente. Isso, Pisar do na qual ia cabeça vir da Jesus. serpente. É verdade. E aí ele já tira esse daqui, ó. Já tira esse daqui, do lugar santíssimo, e coloca eles no lugar santo. Pô, que é a mulher. Porque agora é sair do lugar santíssimo do lugar santo. A gente vai ver isso agora. Vamos lá. Pode continuar, né? Depois do 22 aí que você leu. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora você leu o tomada. 22? 22, né? Isso. Eu comecei a ler ele aquela hora. Isso. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ok, bem e do mal. Não significava que tinha um que conhecia o bem e do mal. Quem conhecia o bem e o mal? Jesus. Não há problema conhecer o bem e o mal. O problema é você praticar o mal. É praticar o mal. Né? Conhecer o bem e o mal não tem problema nenhum. Deus conhece o bem e o mal. Nem por causa disso, por causa de todo o poderio dele, ele pratica o mal. Ok? Aí ele continuou. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Então, aí você vê, a árvore da vida estava aqui, o homem estava aqui. Ok? Se ele toma dessa árvore da vida, ele fica o quê? Eterno pecador, que vai continuar aí, ó. E come e vive eternamente. Vive eternamente. Então, antes dele tomar desse... Aí Deus já arrancou. Aí Deus já tira ele e põe aqui. Para proteger esse lugar. Então, agora o homem não tem mais acesso em Deus. Por quê? Em espírito, Deus era um com o homem, ok? Agora Deus não o acha mais. Ok? Agora, o único jeito de relacionar é a alma do Senhor, porque antes era um relacionamento de espírito, agora é a alma do Senhor relacionando com a alma de Adão e de Eva e de toda a descendência, ok? Esse é o segundo passo. Então, a gente vai continuar lendo aí o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ok. Pode continuar até no final. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Peraí, para guardar o quê? O caminho. Para guardar o quê? O caminho. O caminho. O que Jesus falou que ele era? O caminho. Então você vê, se Jesus era a árvore da vida, ele também era o caminho. Por quê? Porque a árvore da vida está aqui. Ele era a manifestação da árvore da vida. Porque é nele que há a eternidade. Então o homem pecador aqui, se tomasse dele, ia ser eterno. Mas agora o homem, na sua consciência, redimindo e aceitando o sacrifício da cruz, agora sim ele pode tomar da árvore da vida. Não ali, mas aqui. Em Jesus. Porque a hora que ele toma da árvore da vida aqui, ele está apto para andar pelo caminho. Entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, porque o véu se rasgou. A Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso, porque a vida é aqui, ó. A verdade. Porque dele só saiu verdade, não saiu mentira. Não tem problema você conhecer o bem e o mal. Mas sai a verdade, não mentira dessa boca. Né? Então tá tudo aqui na alma. Porque aqui é o que eu falei. Aqui é o espírito. Aqui é a alma. Que é a alma. E depois, aqui, que aqui é o tabernáculo. Aqui é o corpo. Ok? Aí nós vamos entrar no tabernáculo. Então, é para você ver. Ele está falando de guardar a árvore da vida. E colocou, então, querubim. Colocou os querubim aqui, ó. O corpo do querubim é a porta. O corpo dos querubins é a porta. Tanto é que ele fica com suas asas assim, ó, e com a cabeça baixa. Uhum. Para quando o portal vai abrir, ó, que eles levantam a cabeça, as asas já levanta e a porta se a abre. gente canta uma música na igreja e fala assim, ó: levantai, ó portas,
vossas cabeças levantai-vos. E tá em Salmos. Ó, Salmo 23. Isso. Ó, portais. Levantai-vos, ó portais terra, para que entre o Rei da Glória. Então, mas aí para você ver, para que entre o Rei da Glória, mas ele nunca ausentou da sua glória. Porque aqui está falando um lugar espiritual. Ele nunca se ausentou aqui, ele só não tinha o corpo aqui. Então, quando Jesus está entrando e fala para os querubins abrir, aí a gente continua até a música, fala assim, ó, quem é este, o Rei da Glória? Não é isso? Aí o que a gente responde? O Senhor dos Exércitos. Não, o Senhor dos Exércitos nós deixa entrar, isso nós conhece, aí eles abriu. Isso. Porque era a manifestação dele. As manifestações de Jesus, ele entrava e ele manifestou como a rocha, como a árvore da vida, como a rocha, como o anjo do Senhor, ok? Como o capitão dos exércitos. Ele se manifestou. Então, quando ele vai entrar, quando ele rasgou o véu e entra no lugar santíssimo, ele está falando Salmo disso. 24 está até aberto aqui. Isso, 24. Salmo 24. Muito lindo. Então, vamos só continuar aqui nesse entendimento, que a aula é grande. Vamos lá. Só para a gente entender aqui que agora ele travou esse lugar aqui com 2 querubins, ok? E os querubins estão aqui e pôs uma espada fumegante aqui e volta aqui, ok? Isso aqui foi o que fez. E agora eles ficaram na alma. A comunhão com Deus aqui era na alma. Ainda não era uma comunhão só no corpo, ainda tinha uma comunhão na alma. Por quê? Porque o altar agora de sacrifício, o altar de holocausto, né? Porque é uma entrega por inteiro, que era no lugar santíssimo, como foi feita uma entrega aqui, agora não precisa fazer mais aqui. Aí veio o altar para cá, ok? Aí agora a gente entra no Abel e Caim. Porque foi feito também uma oferta aqui, no lugar santo. Vamos entrar no Abel e Caim? No Gênesis 4. Vamos lá, Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Pode continuar. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ok. Então vamos lá. Estou falando de Abel e Caim agora, né? Tá falando dos filhos. Então vou até pôr aqui assim, ó. Os dois aqui. Abel e Caim. Então, os dois filhos aqui deles, tá falando o que um fazia e o que o outro fazia. Um era pastor, um cuidava de ovelha, um cuidava, né, dos animais. E o outro era labrador, cuidava dos frutos da terra. Ok? E agora, a gente vai entrar nos tipos de oferta, que a gente vê isso lá em Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lá em Levítico capítulo 1, fala da oferta de holocausto. O que é uma oferta de holocausto? Uma oferta por inteiro. Uma oferta por inteiro. Ou seja, entregar um cabrito ao Senhor, entregava ele inteiro. Era por inteiro ao Senhor. Consagrava ele tudo, queimava ele tudo. Isso era uma oferta de holocausto. Por isso que Jesus, aqui no lugar santíssimo, foi uma oferta de holocausto. Foi uma entrega por inteiro. Ok? Agora aqui, a gente está, né, já vendo a tipologia aqui das outras entregas de holocausto e depois vai ir para a entrega de sacrifício. No capítulo 2 lá de Levítico, vai falar das entregas de manjares, das ofertas de manjares. Isso é do fruto da terra. Né? Então vai falar da farinha, né? Por quê? Porque fala ali da farinha e do vinho. Uma oferta sólida e uma oferta líquida. Essa oferta sólida é chamada de oblação. É uma oferta sólida. Uma oferta líquida é chamada de libação. Então, para fazer uma oferta ao Senhor, tem que ter oblação e libação. Uma oferta sólida e uma oferta líquida. Isso é uma oferta ao Senhor, uma oferta completa. Ok? Aí agora a gente vai ver a oferta de Abel e de Caim. Então, lá em Levítico capítulo 1, fala da oferta de holocausto.
Em Levítico capítulo 2, fala das ofertas de manjares. E no capítulo 3, fala das ofertas de sacrifício. As ofertas de sacrifício é igualzinho às ofertas de manjares, que também é um carneiro, é um boi, é a mesma coisa da oferta de holocausto. Qual que é a diferença? Que a oferta de holocausto do capítulo 1 de Levítico é uma oferta por inteiro. E lá, no capítulo 3, a oferta de sacrifício é uma oferta em parte. Você entrega uma parte para o Senhor e outra parte a gente come junto. Lembrou alguma coisa lá de Mateus 19, colocado à mesa para que todos possam chegar? Essa oferta de sacrifício. Mas só para a gente entrar nesse contexto, para a gente entender aqui e ver o segredo aqui de Abel e Caim, ok? Pode continuar lendo aí, então. Então, parou aqui no versículo 2, né? Depois do 3, né? No 3, né, na verdade. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura desses. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ok. Então, olha para você ver. Abel veio no altar, entregou um novilho, ok? Entregou um novilho aqui ao Senhor, a oferta por inteiro. Só que ele levou também gordura. Quem faz uma entrega de cabrito, de cordeiro, de boi, não precisa levar gordura. Por quê? Porque no próprio animal tem gordura. Ele levou gordura porque sabia que o seu irmão não ia levar o vinho. Não ia ter o trabalho de esmagar as uvas e fazer um azeite ou fazer um vinho para misturar com a sua oferta sólida para ter uma oblação e libação. Então, o que aconteceu com Caim? Ele levou só a oferta sólida, faltou a líquida. Porque Abel levou para ele, mas ele não quis. A oferta é você que faz, não é o outro que faz para você. Ok? Então, o que acontece? Ele foi e entregou. Abel veio e entregou uma oferta sólida e uma oferta líquida. Ok? A sólida chama oblação e a líquida chama libação. Quando a gente faz a ceia, pão e vinho. O suco de uva. Oblação e libação. Ok? Aí, veio aqui Caim e entregou só a sólida. O que faltou para ele? A líquida. Aí, o bendito vem e mata seu irmão. O que ele fez ao matar seu irmão e derramar o sangue? Ele fez a oferta líquida. Ele completou a sua oferta, mas completou de um jeito errado. E aí a gente vai ver o que o Senhor fez. Ok? A gente vai estar falando disso agora. Pode continuar. A partir do 7. Não, pode ser a partir do 6, melhor. Então, lhe descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ok, então está falando que ele tinha o conhecimento do bem e do mal. Ele sabia que podia dominar ou não. E isso se faz na alma, ok? E aí, quando ele vai entender isso, que o pecado já está na porta, todo mundo tem suas lutas, né? Suas lutas contra o pecado. E o que precisa? A gente vencer essa luta. Porque o pecado já está à porta. A gente não pode consumá-lo. E o que ele fez foi consumá-lo. Aí a gente vai falar do primeiro homicídio, que é a partir do versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou.
Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: E tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença, hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ok. Então, o que aconteceu agora? Ele matou. E aqui, ó, isso aqui chama face do Senhor. O lugar santo chama face do Senhor. Lugar santíssimo. Mas agora a gente vê o Senhor conversando com eles. Conversa com Adão, conversa com Eva e conversa também com os filhos deles. Deus está conversando, está relacionando com a alma deles. Então eles estão na face do Senhor, por isso que ele vai falar da tua face, na tua presença. Ele está na presença. Só que o que ele cometeu que no lugar santo, mas está falando da terra, ok? Então agora foi feito um holocausto. Aqui que era para ter as ofertas, né? Baixou o nível e também foi feito oferta aqui de holocausto, mas também de manjares, E aí o altar que estava aqui, que veio para aqui, agora veio para aqui. Você vai ver o tabernáculo agora com o altar aqui. Porque o altar foi andando. Estava aqui, veio para cá e agora está aqui. Ok? Aqui ainda dentro do átrio, e o átrio aqui, ó. Isso aqui é espírito, aqui é a alma, aqui é o corpo. Ok? Então, o altar aqui, esse altar aqui é chamado de altar de holocausto. O altar no corpo, um altar por inteiro, um altar de holocausto. E tinha um altar que era do lado de fora. Sabe o que era esse altar? Era um altar para sacrifício. Sacrifício. Esse altar de sacrifício era uma rocha. E essa rocha, ela saía andando. Por isso que eles desmontavam o tabernáculo e saíam procurando a rocha. Onde a rocha estava, eles montavam o tabernáculo. Ok? Essa rocha andava, você sabe disso, né? Está na Bíblia. A rocha que andava, né? Mais para frente, né? Vai falar mais para frente. Não. Aqui, nós estamos falando, né, na velha aliança, trazendo a rocha que andava. Vou pegar aqui qual versículo. Acho que ela é em Coríntios. Primeira Coríntios 10, 4. Falei. 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, Versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então tá falando dessa pedra aqui, tá vendo? Por quê? Porque eles ficavam procurando essa pedra. Ao que eles achavam essa pedra sem auxílio de mão, uma pedra lavrada por Deus no lugar celestial, por isso que Jesus fala, eu sou a rocha que os construtores rejeitaram. Para eles é a rocha que está lá no domo da rocha. Eles acham que essa rocha aqui é a rocha que está lá no domo da rocha, que tem uma rocha lá que eles querem fazer o terceiro templo lá, ok? Essa rocha. Mas era Jesus. Era ele falando, eu era a rocha aqui, vocês sacrificavam em cima de mim, ok? Como eles sacrificavam e pegavam o sacrifício, e esse sacrifício
uma parte levava para Deus, outra parte comungava com o povo, por isso que era o altar de sacrifício, toda oferta de holocausto era entregue diretamente para Deus. Então, por exemplo, eu queria pedir perdão dos meus pecados. Eu fazia uma oferta de holocausto, e essa oferta o sacerdote pegava e entregava direto lá no lugar santíssimo. Então, essa é a oferta de holocausto. Quando era uma oferta de sacrifício, era por todo o povo, e aí o povo ficava ansioso esperando o sacerdote, eles entravam até no lugar santíssimo com a corda. Por quê? Porque se eles morressem, é porque Deus não aceitou o sacrifício. Mas quando eles saíam, aqui ele trocava de roupa e ele mudava, ele saía com veste limpa, não saía mais com veste suja. Por isso que quando Maria olhou para ele estava com veste limpa, ela não o reconheceu. Jesus, né? Por isso no caminho de Emaús também eles não o reconheceram. Porque quando eles viram ele lá na cruz, ele estava todo salpicado, porque era uma oferta de sacrifício, o sumo sacerdote tinha que entrar com aquele sangue. Então ele entrou com seu sangue no lugar santíssimo, lá no céu, não na terra. Quando ele sai, ele já sai com um corpo ressurreto, um corpo de luz. Então quando eles olham para ele está limpo. Ok? Então o sacrifício foi aceito. Então quando eles veem Jesus, ele está limpo. Não tem mais a vestidura antiga. Aí eles olham para ele e falam, nosso sacrifício foi aceito. Aí o povo se alegrava na presença. Então tinha festa. Então esse era o altar de sacrifício. Quando Jesus vem, ele não morre no templo, no altar de holocausto. Por quê? Porque o altar de holocausto já tinha feito aqui, o outro já tinha feito aqui. Quando punha aqui, eles derramavam nesse aqui o sangue de novilhos, sangue de bode. Por isso Deus não aceita mais. Por isso que lá em Romanos fala assim, apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então é aqui. Que é o vosso culto racional. Então é que nós entregamos hoje nossa oferta de holocausto, que é o nosso corpo ao Senhor. A oferta de holocausto no corpo é nós que entregamos. Porque Cristo já fez na cruz do Calvário a entrega de sacrifício. Então, quando eu aceito Ele, eu estou o quê? Entregando uma oferta de holocausto, meu corpo, a minha vida ao Senhor. Por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí sim eu estou apto para andar no lugar santo, né? Estar na face do Senhor e meu espírito ser um com Ele no lugar santíssimo. Isso tudo é tabernáculo. Só continuando aí, você vai vir, né, da presença. E aí vamos acabar de ler só para poder... Em Gênesis, né? Interagir. Eu estava em 1 Coríntios. Isso, volta lá para Gênesis. Gênesis 4. Okay. Pode ir do 14 em diante. 14 em diante, né? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que mata a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ok. Essa terra de Nod, e no hebraico tem muito disso, né? É Edom ao contrário. Mas nas letras do hebraico também está falando da terra vermelha, está falando da própria terra. E quando ele está falando que ele habitou no oriente do Éden, Or, está falando de pele, né? Ou da luz. Or é luz. No hebraico, Or é pele e Or é luz. Então ele estava falando que ele estava habitando na onde estava a luz do Éden. Então ele habitou na frente do Éden. E a respeito desse sinal que Deus colocou em Caim, qual seria esse sinal? Assim, que quem visse ele veria o sinal, né? Então, aí são contextos dessa Bíblia. Não é bom a gente entrar tanto, né? A gente vai ficar... porque
Em Deuteronômio 21 até fala que as coisas encobertas elas pertencem ao Senhor. Já Isso. as reveladas cabem a nós, Isso. né? Aí o que a gente vai ouvir falar disso? Que colocaram uma das letras do nome de Deus na mão dele. Tem uns que falam que pôs até na testa, né? Para que pudesse ser identificado. Aí você vai fazer uma similaridade lá no sinal, né, da besta lá do Apocalipse. Algum faz esse paralelo, falando, ó, aqueles que vão ter o sinal da rejeição, o sinal da morte. Mas também fala ali no Apocalipse também do sinal daqueles que é do Senhor, né? E vão ter também um sinal. Então você começa a textualizar muito, sabe? Tem coisa que é preferível você deixar quieto, senão ou falar nos bastidores. É verdade. Para não trazer muita dúvida ao povo. Mas o que fala é que ele tinha uma marca, ele tinha um sinal, por quê? Porque se os que são de Deus, você está falando que são selados, e aquele que entrega seu corpo vai ser como holocausto, e as pessoas olhar para nós, eles vê Cristo, eles não vê por um sinal, mas vê pela presença, ok? Ok. Pela Mas presença. querendo ou não, ali depois que Caim, ele fugiu ali, foi pra terra de Nod ali. Ok. Qualquer pessoa que ele encontrasse, ou seria irmão dele, ou o Parente. próprio pai e a mãe dele. Isso, Né? e saberia o Provavelmente contexto. saberia É. que às vezes um poderia querer vingar Porque, a morte. porque a gente está contando a história aqui, e aí é bom o povo ter um entendimento, senão você vai começar a entrar assim, ó, com quem que eles casou? Casou com uma das suas irmãs. Uma de suas irmãs. Mas também, os seus irmãos depois também teve outros filhos. Outros filhos. Adão teve vários filhos, várias filhas. Então foram casando viviam 900 anos, 600 anos. E a questão anos. também, outra coisa que eu... Essa questão dos 900... Tem gente que fala que esses 900 anos, que a contagem era diferente. No seu ponto de vista, era 900 anos na mesma contagem nossa? Literal. Por quê? Porque quando você vai fazendo a contagem de anos até hoje, por isso que no calendário judaico estamos no ano 5.785, faltando aí 215 anos para 6.000, ok? Mas ainda tem também um contexto na época de Alexandre o Grande, o qual eles pararam o calendário ali e ainda engoliram aí uns 200 anos. Então, na verdade, a gente está quase perto dos 6.000. Então, se a gente conta que teve 4.000 anos até Jesus... Antes de Jesus, né? Até Jesus, 4.000 Jesus. anos. Aí, você pegar de Jesus até hoje, então teria aí próximo de 2.000. Não teríamos 2023. 25. Não teríamos 2025. Porque você vai ver o tempo do cumprimento, né, de Jesus... no ano 33, no ano 35, no ano 30, porque a data do nascimento de Jesus não foi no ano 0. Foi na época do rei Herodes, e o rei Herodes foi antes de Jesus, de 3 a 7 anos. Então, o nascimento dele foi na época... que esse rei Herodes, o qual Jesus nasceu, é diferente do Herodes ali, o qual ele foi crucificado. Uhum. Aquele Herodes ali Já é o outro. E esse primeiro Herodes, ele queria perseguir Jesus, né? Ele já queria matar Jesus, né? Tanto que Jesus já nasceu correndo de Herodes, né? Eles têm medo daquele que vai reinar pela promessa, né? Uhum. Eles não querem perder seu Ele já reinado. sabia, né? Eles não querem perder o reinado. O orgulho é grande demais, né? E ele Eles já não sabia querem que perder o Jesus reinado. já tá atrás de Jesus, Isso. antes de Jesus nascer. Isso. Então essa marca tem isso. Para não entrar contextualizar tanto, praticamente é isso. Mas eu fiquei devendo o nu, né? Não fiquei devendo o nu lá no começo? Uhum. A gente vai falar disso pra gente... Eu vou até apagar aqui tudo para ficar mais fácil. Vou apagar aqui tudo. A gente vai fazer um desenho aqui. Ok? E aí a gente vai entender esse contexto todo aqui de corpo, de alma e de espírito no capítulo. 2 Coríntios capítulo 5. Você pode ler aí, mas primeiro pode ir caçando aí que eu vou fazer um desenho aqui. 2 Coríntios 5, né? Isso.
desenhar aqui. Vídeo 4, fácil. Tem as moradas dos anjos. Assim, mais fácil. Tem árvores também. Tem árvores também aqui, que é o Manaim. Essas águas enchem aqui, ó, vai enchendo. Ok? Vai enchendo. Aí no meio dessas águas aqui, ó, houve um espaço, a gente vai dar uma aula sobre isso depois. Aí nesse espaço está a terra, ok? E na terra estamos nós. Ok? Por isso que a gente vai falar do primeiro céu, segundo céu aqui e o terceiro céu. Praticamente esse primeiro céu que a gente vê, segundo céu aqui na morada dos anjos, Manaim, terceiro céu, céu de Deus. É claro que tem outros contextos que falam até de mais céus, mas praticamente seriam esses, ok? Aí, a gente vai entrar falando disso, de corpo, alma e espírito. Aqui, a gente é um tabernáculo, ok? Eu e você, qualquer um é um tabernáculo. O que é o tabernáculo? Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,13. Nós somos espírito, alma e corpo. Olha lá. Então nós vamos o quê? Tabernáculo. Por isso que Jesus tabernaculou. Porque antes de tabernacular ele só tinha espírito e alma. E o que foi feito para ele? Um corpo. Então agora ele tem espírito, alma e corpo. Então ele tabernaculou no corpo. Então ele é 3. Ele é triplo. Ok? Aí em cima disso aqui fica mais fácil a gente entender agora tudo aquilo que eu falei da nudez. Ok? Aqui está falando do céu, aquele que é. Ok? E eu vou fazer um desenho aqui do lado aqui, ó, um espaço aqui, ó, que seria o seio de Abraão, mas que depois virou o paraíso. Né? Que estava no seio de Abraão, Jesus transportou para o terceiro céu, o paraíso, que é diferente da Nova Jerusalém. Essa aqui é a Nova Jerusalém, o trono do Senhor. Aqui é a terra, o corpo. O paraíso é onde estão as almas. As almas que já subiram em Cristo, né? Isso. Está aguardando o paraíso. As almas estão o quê? Nu. Porque elas estão sem corpo. E o espírito volta para Deus, está lá em Eclesiástico. Ok? Então o corpo é aqui. Não é isso? Aqui é a alma e aqui é o espírito. Assim. Pronto. Só que nós estamos os três aqui, ok? Aí vai ficar mais fácil entender quando a gente lê aí, para a gente encerrar essa aula hoje com chave de ouro. Leia. 2 Coríntios 5, versículo 1. Okay. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos. Não, pode só continuar aí. Por mãos. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ok, vamos lá. Sabemos que se a nossa casa terrestre, o que é a nossa casa terrestre? Nosso corpo, né? Nosso corpo. Essa é a casa terrestre. Se desfizer, o que é se desfizer? Se morrer. Se morrer. Vou pôr uma cruzinha aqui, ó. Morreu. Então ele está falando. Se ela desfizer, o que ele está falando que tem no céu? Uma casa preparada. Não, casa não. Leia aí pra você ver. Ele está falando. Temos da parte de Deus um edifício. Ah, o que é um edifício? Um edifício é um prédio. E o que tem no prédio? Tem várias casas. Ah! Então no espírito é um só espírito. Um edifício, um espírito. Paulo fez isso para a gente entender que todos no Senhor são um. Por isso que João 4:24 diz que aquele que se une com Deus se torna um com ele no espírito. Então, a gente tem uma morada celestial, um edifício, que a gente vai ser com ele. Ok? Mas voltando para cá, continua aí. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Espera aí, para ser o quê? Revestidos. Então, você está falando revestido, então não é vestido. Revestido. Então, revestido
você tem que revestir algo que você está aqui, não é? Então está falando de um corpo glorificado, ok? Então, para você ser glorificado, você tem que ter um corpo. Porque se a sua alma está vestida, se a sua alma está nu, ela precisa ser vestida para depois ela ser revestida. Não é isso? Então é isso que Paulo está fazendo lá. Por isso, nesse tabernáculo, gememos. O que a gente geme? Nesse corpo. Nu, glorificado, não vai gemer. Então ele está falando, ó. Por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Está falando aqui, ok? Mas continua para você ver. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Peraí, se for encontrado o quê? Vestidos. Então está falando do seu corpo. E não o quê? Nu. Nu é sem o corpo. A alma nu. A alma nu. Que estava lá no jardim do Éden. O homem estava nu. Ok? Estava sem o corpo. Deus fez o corpo, preparou o corpo dele para poder tirar ele do jardim. Não foi isso? Investiu ele com o corpo. Tirou ele do jardim. Ok? Aí agora você vai ver que agora ele vai falar. Porque Paulo está falando dele. Paulo está morto quando ele está falando aí? Não, ele está falando do corpo dele. Né? Ele está falando, ele tem corpo, então ele está falando, está dando exemplo. Aí continua aí para você ver. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados. Isso. Não por querermos ser despidos. Alguém mas quer morrer? Revestidos. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, ué. Quem quer ser despido? Eu não quero morrer, não. Você quer morrer, varão? Não. Eu quero ser revestido. Despido, não. Porque quando tá falando despido, tá falando de você morrer. É. Aí você vai ficar o quê? Nu. Você vai ter que ir lá para o paraíso. Aí vai continuar falando, aí pra você ver. Mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Então, Porque ele tá mortal... falando absolvido pela vida no caso do arrebatamento. Claro! Ele tá falando do arrebatamento aqui. Você matou. Continua aí pra você ver. Você tá em qual versículo? Então no versículo 4, vou pro 5. Isso. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Ele foi, ó, tô falando assim, ó, foi Deus que preparou. Não foi a serpente, não. Já estava no plano. Deus já sabia disso. Porque quando a serpente falou para ele assim, ó, sereis igual a Deus, Deus já sabia que o homem queria ser igual a ele, porque a gente é o quê? Filho. Porque filho é gerado. Ele não é criado. Mas para isso Deus falou assim, não, vou criar um corpo para que eles possam habitar dentro desse corpo, que é o quê? O que é o tempo no corpo? É uma gestação. É ou não é uma gestação? Aqui, ó. Isso aqui, ó, vamos fazer aqui um cor da mulher, é uma gestação. É uma gestação. Por quê? Sabe quem tem filho? Quando nasce o filho, o pai leva a placenta para casa? Não. Não? Então a placenta fica lá no hospital, não fica? Aquilo que estava o quê? Cobrindo o filho, né? Ok. Então, o corpo aqui é como se fosse a placenta. Fica na terra. Porque é o que está dentro é que vai ser revestido. Ok? Só para ter um entendimento mais fácil. Então, ele está falando que esse tempo nosso aqui, estamos gemendo, mas a gente está sendo o quê? Formado. A gente está sendo formado aqui na terra. Para a gente ter um corpo glorificado no céu. Aí você pode continuar aí. Foi próprio Deus, né? Outorgando no penhor do Espírito. Agora o 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Opa, então nós estamos no corpo aqui. Se eu estou com o meu corpo, então eu estou ausente. Aí você vê, o que Paulo está falando? Eu estou no corpo, então estou ausente. Não estou no Senhor. Por mais que a minha fé fala isso e o meu espírito quer isso, meu espírito está conectado com ele, ok? O Espírito Santo habita no meu espírito, no seu espírito, no espírito de todo aquele que confessou o Senhor Jesus. Mas é uma conexão espiritual, por isso que a alma tem que ser cuidada, a alma tem que ser tratada, para que ela possa almejar as coisas do céu, não as coisas terrenas. Porque as coisas terrenas são obra morta, mas as coisas do céu são obras eternas, ok? São coisas eternas. Pode continuar lendo aí para você ver. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto,
estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Opa! A gente prefere isso pela fé. Tem hora que pela fé a gente fala, ó, eu desejo habitar com o Senhor. Então vem, Senhor, por isso que a gente chama, vem, Senhor, dá uma vez. A gente nem para de morrer, não. A gente fala, vem, que aí eu sou glorificado, porque eu não quero morrer, não. Ok? Pode ler a partir do 9, então, agora, né? E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ok. O bem e o mal, lembra do tabernáculo? Ó, o tabernáculo, bem e o mal na alma e o corpo. Então, quem decide tudo é a alma. Então, conforme o que a minha alma está sendo tratada e curada, principalmente pelo Espírito, né? O Espírito que foi selado aqui, ele vem e também transforma a minha alma, o meu corpo vai dar testemunho daquilo que o Espírito fez com a minha alma. E lembrando que essa parte aí é só dos que serão salvos, né? Porque dos que morreram sem Cristo também, os que morreram com Cristo está no paraíso. Isso, está no paraíso, está nu. Tá nu. Tá nu. Tá no paraíso. Tá sem o corpo. Está sem o corpo. Então, a gente Aí leu. eles estão em repouso aguardando Tá a vinda do repouso. Senhor, né? Quando a vinda do Senhor vir, o que eles precisam de vir? Precisam pegar o corpo. É, que vão ressuscitar, né? Eles vão ressuscitar, então eles estão pegando o seu corpo carnal. Aham. Então eles vão ser vestidos. A gente leu isso aqui, ó. Vai lá, volta lá para você ver. Por isso, nesse tabernáculo, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo chamemos angustiados, não querendo ser despidos, não querendo ser despidos. Ok? Aí vai continuar lá. Cadê um que eu perdi aqui? Mas revestido. Então, a alma que está nu Ela precisa de vestir pegar o para corpo, depois se revestir. precisa de vestir, ela vai vestir o corpo para depois ser revestido. É um processo. Por isso que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, junto com eles, subiremos. E os que morreram sem Cristo já estão... Aí é outro processo. Mas não foi para o inferno ainda. Mas eles já não, aí vai esperar o tempo do milênio. Mas eles já estão... Como que fala? Então, o lugar da espera deles. Eles estão lá no Sheol, né? O Sheol. O Sheol. Estão no Sheol esperando. Já entra em tormento, né? Segundo falar. Estão em tormento, queira ou não queira, mas ainda não estão no inferno. Porque o inferno ainda não foi inaugurado. E quando foi inaugurado... E também no caso, o céu também não foi inaugurado, né? Não, porque falta nós lá, né? Falta nós lá. Ué. Aí os que morreram estão no paraíso. Sim, estão no paraíso. A Nova Jerusalém não foi inaugurada. Não, ela não desceu ainda. E ela só vai ser... Quando ela inaugurar, vai inaugurar o inferno também, né? Sim, provavelmente, né? Aí a gente tem um processo de milênio, né? Porque depois vai pegar a eternidade, mas vão se cumprir as escrituras. Porque para se cumprir as escrituras tem um tempo, né? Por isso que no começo eu fiz um desenho assim de eternidade. Ó. E nessa eternidade aqui está o tempo. Então tem eternidade aqui, e aqui é um momento. Então eu tenho a eternidade passada e a eternidade futura. Então para Deus é tudo esse momento. Mas nesse momento ele nos deu o tempo. Aí nesse tempo está antes da encarnação de Jesus, né? Está o tempo da criação. Depois antes da encarnação de Jesus, o tempo depois da encarnação de Jesus, o tempo da manifestação dos filhos, depois a volta de Jesus, depois o tempo do milênio, depois o outro grande julgamento, né? Primeiro tem um, depois a gente tem outro, aí vai estar falando de galardão, e depois a eternidade. Então aí tem o tempo, mas todo esse tempo passa por um momento, por isso está tudo decretado já, Deus conhece tudo. A diferença dele anterior para ele na eternidade futura, sabe qual que é? É que na eternidade passada, ele era só luz. E na eternidade futura, ele tem um corpo. Isso é tão chique, porque quando os anjos olhavam para lá, quando os anjos olhavam para o céu,
eles não viam o corpo de Deus, só viam luz. Só viam luz. Então eles adoravam a luz. Ok? Então era para você ver o poder de uma oferta. Deus, para manifestar, para ele ser manifestado e conhecido pelos seus, antes da fundação do mundo, tanto os anjos quanto os homens, ele fez uma oferta. O que foi a oferta? Ele mesmo. Então ele fez a melhor oferta que ele tinha. Qual foi a melhor oferta que ele tinha? Ele mesmo. Então, quando ele fez a melhor oferta que ele tinha, ele manifestou o que ele era para que todos agora possam ver. E aí a gente entra até em Hebreus 1, né? Quando ele faz a apresentação dele ali para o povo. E entrando nesse contexto aí, Nova Jerusalém, paraíso, e Deus, ele se encontra onde nesse exato momento? Ele está lá no É. No É. Então, o o era, é e o será é um tempo do momento de Deus. Uhum. Então, quando o diabo, né, ele, antes dele cair, ele estava no É? Ele estava onde? Para Deus sempre é. Sempre Ok? Então, o que ele cobiçou aqui? O que o diabo cobiçou aqui? O trono. Um trono. Mas esse trono, ele era onde? Ele era no É. Aqui, no É. Uhum. Só que tinha o trono de luz e tinha um trono E branco. não existia, aí no caso não existia o Tudo paraíso. tá pronto. É que assim, para ficar mais fácil de entender, Deus tem um galpão com tudo aquilo que ele vai manifestar já pronto. Uhum. Então, quando Satanás, que ele tinha todo esse acesso, viu o trono branco, ele cobiçou esse trono. Ok? Ele cobiçou esse trono, porque se Deus já tem um trono lá para ele, esse outro trono maior é eu, então, esse trono é meu. E para ele ter esse trono, ele começou a praticar injustiça. Porque ele falou assim, opa, eu preciso de pedra afogueada. E começou a roubar a Deus. Começou a pegar as pedras afogueadas. Está lá em Ezequiel, isso é um outro estudo. Então ele foi pegando as pedras que os anjos produziam aqui no Mandaim. E os anjos produziam lá 5.000 pedras. Aí eles falavam, ó, coloca só 3.000 aí. Aí escondia tudo. Aí, É a mesma coisa que aconteceu hoje em dia. não, foi a mesma coisa que aconteceu com Judas. Porque a manifestação do céu também acontece na terra. É. Lúcifer era o tesoureiro. O que aconteceu lá reflete hoje. Lúcifer era o tesoureiro lá, ué. Aí ele cobiçou algo que não era dele. Por isso que Judas também cobiçou algo que não era dele. Uhum. Então, o que ele faz? Ele cobiçou algo, cobiçou um trono. Aí, esse trono, de quem que ele é? De Deus. Não. O trono é nosso, da igreja. Porque esse trono foi colocado à direita. Ok? Hebreus 1 fala que quando Deus foi mostrando Jesus, né, para os anjos ali, fazendo a apresentação dele, eles vieram e colocaram um trono, que é esse trono branco. Jesus se assentou nele. O trono da esposa é o trono da direita. Mas aí, na volta agora de Jesus, ele fala que ele se assenta com o Pai no seu trono, porque ele e o Pai é um, João 10:30. Quando ele se assenta com o Pai e se torna um, já no juízo aqui final, o trono da direita é o trono da esposa, do Espírito Santo. Ele fica vazio. Por quê? Porque agora ele vem tomar sua noiva para se assentar à direita. E isso é o contexto do casamento. Isso é um contexto. A gente vai ter uma aula só disso mais para frente, para entender todo esse tipo de casamento. Que a gente falou muita coisa agora, muito segredo. Mas assim, às vezes fica meio perdido, porque são aulas bem profundas. Mas é todo um contexto de casamento. Porque se o pai e o filho é um só, então o trono da direita não é do filho, o trono da direita é da esposa. Todo trono da direita do rei é da esposa. Ok? Então o trono da direita é para a noiva. É para noiva. Para a noiva. Jesus está sentado nele só para se cumprir a plenitude dos tempos. Por quê? Porque agora na sua volta ele se assenta com o Pai e se torna um com ele, porque ele e o Pai é um.
E aí ele vem e E, toma sua esposa. e a noiva, no caso, que somos nós, vamos acertar direito. Isso. E aí completa, porque se o pai agora tem um corpo que é o corpo do filho, o Espírito Santo também tem um corpo. Que somos nós. Um edifício, o qual a gente leu no começo. Então agora, E a Bíblia fala Agora- que nós somos templo do Espírito Santo. agora o Espírito Santo tem um corpo que somos nós. E o pai tem um corpo que é o corpo do filho. Está completo o céu. A eternidade futura. Meu Deus. O tempo voa, né? E o assunto vai diversificando. E é bom a gente terminar essa aula né, falando um pouco ainda do jardim, saindo aí desse contexto, né, de tabernáculo, né, porque o contexto do tabernáculo é por toda a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse fala de tabernáculo. Mas foi ótimo a gente ter essa aula aqui, essa participação do irmão Daniel. Muito obrigado, irmão Daniel. Ok? Pode fazer seus agradecimentos aí. Amém. Quero agradecer aí, né, ao pastor, né, todos os ensinamentos aí, né, o pessoal, todo mundo da produtora aí. Muito obrigado, pastor, pelo convite, né, e é uma honra estar aqui. E na próxima, quiser convidar, a gente vem. É muito bom, muito importante essa aula, né, muita coisa que a gente, às vezes, não aprende na igreja, né, e que a gente aprende aqui, tendo como se diz, esmiuçando a Bíblia mesmo, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ler, mas não só por ler, né? A gente tem que ler e se aprofundar e entrar na Bíblia. Mas eu quero agradecer a todo mundo aí, o pessoal que tá vendo aí a live, né? Quem vai ver os vídeos depois, né? E muito obrigado. Ok, obrigado, meu querido. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Curte aí também os rios, né? Seja interagindo conosco aí nas redes sociais. E não se esqueça, eu e você fazemos parte do Códigos da Bíblia. Muito obrigado. Fica com Deus.